Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Estamos aqui com ela, a Yara, né, escritora indicada aí pela Má Figueiredo, direto de Goiás, né, para o mundo, né? Tudo bem, Yara? Boa noite para você. Tudo bem, graças a Deus. E você está bem? Tudo ótimo. Ô, Yara, conta a tua história para nós, como é que você começou no mundo literário? É a famosa pergunta, né? É uma longa história. Eu comecei em casa, criança, 9 anos, contando histórias de terror para as crianças, para os amiguinhos, assustando a turma com as minhas histórias. E conforme eu fui crescendo, eu fui pegando gosto pela leitura, né? Por ler. E na escola eu gostava sempre de ouvir quando tinha leitura na aula. E com o tempo eu fui gostando mais ainda e aquilo virou um hobby. Comecei a escrever contos, histórias curtas, né? Para eu mesma ler. Eu nem mostrava para ninguém, ficava ali no Word, no computador do Word. E era mais como um hobby. E aí, com o tempo, com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever e mostrar para os meus amigos o que eu escrevia, né? Todo mundo sempre gostava, falava, nossa, Yara, muito legal, você tem talento, eu gostei muito da sua história, você devia publicar e tal. Aí eu conheci uma amiga de outro estado e a gente começou a conversar e ela me apresentou a plataforma Wattpad. É uma plataforma onde qualquer pessoa pode ir lá, escrever e publicar. Se vai ficar famosa, se vai ser lida, aí vai depender da história, né? Se tiver um conteúdo legal, se for uma narrativa boa. E aí eu joguei lá no Wattpad, meu primeiro livro. Falava sobre o quê? Meu primeiro livro era um romance, né? Um romance bem clichêzinho. Aí eu postei lá, o pessoal começou a ler, começou a ganhar visibilidade na plataforma. E aí eu fui desenvolvendo a minha escrita. Quanto mais as pessoas liam, mais eu escrevia. E aí foi desenvolvendo, fui criando livros e livros, histórias acima de histórias. Todo mundo gostando. E aí eu fui encontrada pela editora Sonho de Livro. Uhum. Né? É uma editora que hoje já não existe mais. E aí ela publicou um dos meus livros. É um livro de fantasia, se chama Griffins. É uma trilogia. E ela ficou muito interessada no meu livro. E aí a gente se organizou e publiquei meu primeiro livro de fantasia. E como é que foi a aceitação quando publicou primeiro? Desculpa, não entendi a pergunta. Como foi a aceitação do primeiro livro? O que o povo falou? Qual foi os comentários das pessoas? Nossa, foi muito bom, sabe? A editora era uma editora pequena, né? Não tinha tanta visibilidade como essas editoras grandes. Então, assim, querendo ou não, foi uma luta, digamos assim, né? Para ter aquele reconhecimento, tanto para a editora quanto para o autor. Porque, basicamente, todos os autores que eram publicados por ela ou não tinham publicado ainda seu primeiro livro ou não tinha, de fato, um reconhecimento ali. Então, assim, tanto para nós, como autores, quanto para a editora, a gente precisava fazer o nosso nome, sabe? Então, assim, inicialmente foi muito bom, todo mundo gostou, vendeu muito bem. Eu coloquei lá na Amazon também, então tem o livro digital, tem muitas avaliações boas, vendeu bastante, o público gostou muito, eu consegui atingir, né, o que eu precisava, o que eu queria. Eu consegui alcançar o público que eu queria e eu consegui passar a mensagem que eu queria passar, né? Eu me senti realizada como autora, na verdade. Só o fato de eu ter ali conseguido publicar o meu primeiro livro, de ter ele nas mãos, já foi uma grande conquista para mim. Quantos livros publicados até hoje? Então, até o presente momento, eu tenho 2.
né? Eu tenho um conto e eu tenho o primeiro livro da minha trilogia. O livro 2 e o livro 3 eu ainda não tenho publicado fisicamente. O livro 2 eu consegui fazer ele apenas no formato digital, né? Tá no formato digital, tanto um quanto o 2. O 3 ainda não saiu. Não foi divulgado ainda, não foi publicado, né? Quer dar algum spoiler do 3? Sim, com certeza. Eu tô com ele aqui. Esse aqui é o meu livro, né? A capa dele. Aí, assim, esse livro aqui é uma longa história, porque desde o início, sabe eu sou aquele autor exigente. Eu sou do signo de Virgem, então uma das características do signo é o perfeccionismo. Então, assim, para quem me acompanhou desde o início, quem fez parte, né, sabe o quanto foi, o quão grande foi a dificuldade para esse livro sair, mas tudo bem. Aqui temos algumas resenhas aqui de algumas pessoas que fizeram resenha a respeito do livro, né? Eu vou falar aqui uma delas. Pode falar. Vou falar aqui a resenha da Regiane, ela é uma amiga minha. Ela falou assim: recomendo para quem gosta do gênero fantasia e para quem está começando a criar gosto pela leitura agora. Vale muito a pena se aventurar em River City. Eu me aventurei e ainda estou extasiada com o desenrolar leve e fluido ao qual a autora nos prende. Essa resenha, esse é um pequeno trecho da resenha da Regiane. Eu vou ler também esse trecho aqui da resenha da Eduarda, a autora que me indicou. A Má Figueiredo, né? Isso, ela leu o meu livro, né? E fez uma resenha no Instagram dela e eu peguei esse trecho e coloquei na aba aqui do livro, na orelha do livro, né? Olivia é uma personagem feminina, forte e poderosa. E aí abre aspas. E não digo isso como parêntese no caso. E não digo isso como bruxa, mas sim como mulher. E os 3 irmãos, Christopher, Jason e Harry Griffin, são personagens que possuem um passado que foi essencial para o desenvolvimento a caráter da personalidade deles. E também conhecemos eles mais a fundo e percebemos que há muito mais além que 3 lobisomens temíveis e cruéis. Então, esses 2 trechos aqui foram delas, né? Um da Regiane e o outro da Maria Eduarda, que eu resolvi destacar, eu achei bem interessante. E quando o leitor, ele pega o livro, né, para ler, é interessante conhecer um pouquinho antes da história, né? Uhum. Daí eu vou ler aqui a sinopse do livro, né, para as pessoas que verem entender do que se trata a história. Os Griffins nunca passaram de lenda na histórica River City. Mas o que fazer quando se descobre que a lenda que a cidade inteira conhece é verdadeira? Olivia acaba de cair de cabeça na maior loucura da sua vida. Obrigada e ameaçada a libertar um lobo alfa, ela fica dividida entre os 2 mundos. Não bastando a imensidão de se descobrir pertencente a um mundo sobrenatural, ela terá que lidar também com os problemas familiares, traumas e desventuras, além do conflito de decidir de que lado ficará nesta guerra travada entre lobos e bruxas. Basicamente, é aquele clichêzinho, aquela fantasia clichê, né? Lobos, bruxas, romance, triângulo amoroso e tudo isso. E você nunca escreveu poesia? Olha, sim, eu já escrevi poesia. Só que, assim, sabe quando você não se encontra completamente na poesia, você, assim, quer escrever uma história, quer desenrolar um enredo ali, quer criar algo mais, sabe? Eu adoro poesia. Inclusive, já escrevi muito. Tô voltando a escrever poesia novamente, né? Eu tenho um perfil no TikTok que eu tô recitando poesia de autores, não minhas, né? Mas de outros autores, Fernando Pessoa, eu gosto bastante. E aí eu tô recitando lá no meu TikTok essas poesias. Tem algumas autorais minhas, só que assim, eu não acho tão boas, sabe? Boas o bastante, boas o suficiente para ser publicada. Então, eu, com 14 anos, 15 anos, eu escrevia muito. Eu tinha um livro de poesia, eu escrevia muito. Hoje em dia, eu já não é o meu carro-chefe, digamos assim, né? Não é algo que eu esteja me dedicando. Embora eu esteja recitando poesia de outros autores, né?
Então, no momento, eu não estou escrevendo poesia. Mas você não pensa em fazer um projeto com poesia futuramente? Penso sim. Uhum. Eu estive dando uma revisada essa semana mesmo, porque meus dias são bem corridos, porque eu trabalho com marketing e escrevo. Então, assim, eu tenho que conciliar as coisas, né? E meio que eu não estava conseguindo fazer isso. Então, assim, mas essa semana eu estive olhando algumas que eu escrevi, algumas que dá para salvar, outras que não, umas que dá para dar uma arrumada ali, para reformular. Estive olhando, eu tenho sim um projeto eu tenho a intenção de escrever um livro de poesia, sim, me dedicar melhor a isso, né? Porque eu sempre gostei muito de poesia, sempre fui muito fã, né? E qual que é seus projetos futuros, Yara? Então, eu planejo terminar a minha trilogia de livros, né? Porque eu comecei, eu dei uma estagnada ali. Eu publiquei o livro 1, o livro 2 e o livro 3, eu ainda não finalizei ele, porque eu tenho uma certa mania, não sei se isso acontece com outros autores, mas vem uma ideia, aí você começa a escrever. Aí depois aquela ideia já não faz mais sentido na sua cabeça, você para o livro. E aí você começa a escrever outro livro de outro gênero completamente diferente. Isso acontece muito comigo. Então eu tenho essa dificuldade de focar em um livro só, sabe? De começar a escrever e finalizar. Eu não consigo escrever e finalizar. Eu escrevo até a metade do livro e aí eu paro. Aí Demorou quando eu muito vou ver, para eu tô sair o escrevendo... primeiro? Quando você começou a fazer o primeiro livro, demorou muito? Olha, não demorou. Foi questão de... O primeiro livro de Griffins, eu creio que eu consegui finalizar ele em 5 meses. Porque foi o meu primeiro livro de fantasia. Então, assim, eu estava muito inspirada e eu queria muito fazer acontecer. Assim, eu estava numa fase da minha vida que eu recebia muito incentivo de amizade. Eu mandava sempre capítulos assim para os meus amigos lerem. Então, isso acabou me incentivando a continuar. Então, todos os dias eu escrevia 2, 3 capítulos. Então, assim, foi um livro muito rápido. O primeiro livro e o segundo livro saiu muito rápido. Aí já o terceiro livro, eu dei aquela estagnada. Eu comecei a escrever, chegou na metade do livro, aí eu já parei. Aí eu não continuei. Passou um bom tempo, eu não retornei. Até hoje. Tem mais de anos já. Então tem que terminar o terceiro, então, para publicar, para os pessoal ver. Sim, preciso, né? Então, assim, os meus planos, né, é terminar a minha trilogia e escrever poesia e terminar um outro livro que eu também comecei e ele tá travado até agora. Sobre o quê? Outro romance? É um dark romance. Eu não sei se você conhece esse gênero. Não. É aquele romancezinho onde tem uns acontecimentos meio duvidosos, protagonista malvado. Entendi. É um romancezinho. É um romancezinho mais, como eu posso falar, com descrições mais pesadas, trata de Entendi. Uhum. sabe? É isso aí. Maravilha. Yara, quer deixar suas redes sociais? Quero sim. A minha rede social, eu tenho 2, né? Uma é dos meus livros e a outra é a minha pessoal. Atualmente, eu não estou usando tanto a dos meus livros, porque, como eu falei, eu dei uma estagnada ali. Mas eu vou deixar o meu pessoal, porque aí quem quiser entrar em contato comigo, para falar comigo, é só acessar lá. É @Yara com 2 I, Yara Cristina. Uhum. Com Você quer indicar... Esse é Instagram, né? Ou é Face? Isso é o Instagram. Tá. Você quer indicar alguém para um programa futuro? Nossa. Sim, quero. Ela se chama Jane Carvalho. Ela também é uma autora de romance. Tá certo. Quero indicar também a Jane. Ela também é autora. Ela escreve ali romance também. Uhum. Você me manda depois aqui no WhatsApp.
Mano, sim. Então, essa foi Yara Cristina, meu povo, aqui conosco hoje, nesse 10 de abril. Eu deixo meu abraço, meu beijo a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.